Mas isso tudo fica irrelevante comparado com aqui. Porque se eu não mexer aqui, essa pessoa engorda de novo. Normalmente, a obesidade, quando ela é retratada ou quando se fala sobre ela, obesidade ou sobrepeso, as pessoas costumam, pessoas especialistas, a olhar só para o viés estético, só para a questão da aparência. Eu li o seu livro e uma das coisas que me surpreendeu foi entender que o espelho, a imagem, ele faz parte de um contexto muito maior do que só a aparência. É isso mesmo, É isso doutor? mesmo. Hoje tem um conceito de mindfulness, que a mãe da mindfulness é a doutora Ellen Langer, da Universidade de Harvard, mostrando que essa atenção plena em alguma coisa faz toda a diferença. Eu comecei a minha carreira médica como psiquiatra. Eu me lembro que eu estava indo para a faculdade de medicina e tinha um professor meu de neurofisiologia que estava no ponto do ônibus. Eu parei o carro, falei, você quer carona? Ele entrou. Eu falei, mas você não tem carro? Ele falou, claro que tem, mas eu não dirijo. Eu não consigo aprender a dirigir. E ele era um psiquiatra famoso e diretor de um hospital com 240 mulheres loucas. Aí eu falei, quer fazer uma troca comigo? Ele falou, o quê? Eu te ensino a dirigir, você me ensina a psiquiatria. Ele falou, topo. Então eu ensinei ele a dirigir e ele me levou por debaixo das asas dele para esse hospital. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá quase 3 anos, ainda acadêmico, com 240 mulheres loucas. E isso fez toda a diferença. Vou dar um exemplo. Eu tinha 10 pacientes lá que não conseguiam dormir. Nada, não conseguia dormir. Toda terça-feira, às 18 horas, eu tinha uma reunião com essas 10 mulheres. E eu disse para elas que eu consegui um remédio dos Estados Unidos, que não tinha quem não dormisse. E eu preparei elas para receber esse remédio. Quando chegou o dia, eu avisei para elas que, infelizmente, o remédio não chegou, que nós tínhamos que esperar mais um mês. Aí esperamos mais um mês. E finalmente chegou a data. E eu dei para elas Reativan, que era um remédio que a gente usava para ficar acordado para estudar para vestibular. E todas dormiram muito bem. Olha isso, No dia seguinte, a mulher chegava e dizia, nunca dormi tão bem na minha vida. Por quê? Porque eu fiz toda a preparação psicológica de quase 3 meses de que ia vir uma droga dos Estados Unidos, entendeu? Imbatível, e essa droga não chegou, elas ficaram frustradas, esperou mais um mês e finalmente chegou o dia. E para provar a força da mente, eu dei para elas Reativan, que era um remédio que faz ficar acordado. E elas dormiram. E elas dormiram. Então esse conceito aí eu levei para a vida, isso me ajudou muito. Então, por exemplo, a pessoa para emagrecer, começa tudo aqui. É claro que é importante, eu como nutrólogo entendo toda a parte do que deve comer, da atividade física que nós vamos discutir, mas isso tudo fica irrelevante comparado com aqui. Porque se eu não mexer aqui, essa pessoa engorda de novo. Entendi. Porque ela tem uma imagem de gordo. E ela tem essa memória de gordo. E quando ela emagrece, está faltando alguma coisa. Entendi. E ela volta a ganhar o peso. Então o que acontece? É o chamado efeito sanfona. A pessoa emagrece, engorda. E cada vez que ela faz o efeito sanfona, ela engorda mais. Entendi. E nós também podemos explicar aqui nessa conversa por que cada vez ela engorda mais. A nossa conversa aqui é a seguinte. Eu tenho que fazer esse trabalho mental primeiro para que se manifeste. Então, se eu não tenho esse controle mental, eu vou sair fora do esquema que eu montei da minha alimentação saudável. Primeiro, melhorar a autoimagem da pessoa. Tá. Segundo, como consequência, mudar os hábitos alimentares. E como consequência, emagrecer e permanecer magro. Entendi. Então, o livro se propõe a melhorar a autoimagem do leitor. E uma vez melhorada a autoimagem, automaticamente ele começa a fazer uma reeducação alimentar. Sério? Fazendo essa reeducação alimentar, ele sofre um emagrecimento e nesse emagrecimento agora nós temos que fazer com que ele não volte. Por quê? Porque os estudos mostram que entre 5% e 10% só mantém o peso. Se você faz um grupo de pessoas e emagrece elas hoje, e daqui 1 ano
90% pelo menos voltou ou ao peso original ou mais. A doutora Ellen Langer, ela tem um livro chamado Counterclockwise, quer dizer, anti-horário, que ela pegou indivíduos com em torno de 80 anos de idade, levou esses indivíduos para um resort, e aí esse resort, ele era preparado para como se estivesse nos anos 59, nos anos 50. Então ele pegaram indivíduos com 80 anos, fizeram toda a bateria bioquímica do colesterol, de não sei o que, mediram tudo neles. E eles foram para esse resort, onde a decoração era dos anos 50, onde a música era dos anos 50, onde o que passava na televisão era dos anos 50, onde só se podia conversar, não com o verbo no passado, mas com o verbo no presente. É como se eles estivessem vivendo os anos 50 de novo. E quando terminou tudo isso, eles fizeram medidas bioquímicas e as pessoas rejuvenesceram. Meu Deus. Só pelo mindfulness. Pela vivência. Então isso é muito importante. Isso na área da medicina tem uma aplicação enorme. Você imagina um paciente com câncer que vai num oncologista e ele diz assim, ó, não tem jeito não, só vai morrer. Acabou, já está morto. Porque como o médico é aquela figura que sabe tudo e de repente ele fala que você vai morrer. Agora, se vai num médico que diz, não, nós vamos tirar esta letra, nós temos aqui hoje tecnologia para isso, a medicina evoluiu, pode estar certo. Quer dizer, a pessoa muda o mindfulness. O desconhecimento, né, faz com que as pessoas se afastem, obviamente, do conhecimento, né? E muitas pessoas com quem eu converso, ou até que escrevem pra gente, não sei se essa é a dúvida de quem tá agora acompanhando aqui o nosso bate-papo, é o seguinte, tá, técnicas cerebrais, mindfulness, né, reprogramação do cérebro e tal, tudo isso exige muito tempo, exige muita dedicação. A gente está falando de técnicas de 15 segundos por dia, 15 né, doutor? segundos, a técnica de 15 segundos por dia. Tem uma técnica que eu descrevo no livro, que é a chamada técnica da tensão estrutural. Certo. Você imagina que eu tenho esse elástico aqui, ó. O elástico eu ponho tensão nele. Certo. Tensão busca resolução. Quando eu coloco tensão numa estrutura, a tendência é resolução. Se eu consigo fazer isso no cérebro linguisticamente, aqui estou eu magro, aqui estou eu gordo. Certo. Eu não preciso gostar, mas eu preciso me olhar no espelho e falar, esse sou eu. Eu não vou encolher a barriga, não vou nada. Eu vou aceitar a minha realidade. Não gosto dela, mas está ali. Eu vou olhar ela. E como é que eu quero ser? Bom, eu pego um retrato meu de quando eu era novo, jovem, magro, que algum dia você já foi magro, e eu crio uma imagem de magreza. Então, eu tenho que fazer a imagem, a visão, ser mais forte do que a realidade, porque isso vai para lá, ó. Cria essa tensão. Cria essa tensão. Por isso que pensamento positivo não funciona. Aqui, ó, eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro. Não tem tensão nenhuma. Eu tenho que me aceitar, ver como que eu sou, gordo, me imaginar magro, fazer essa imagem aqui de gordo em preto e branco, fazer essa imagem de magro em colorido, colocar essa imagem de preto e branco pequena, essa imagem de magro grande, aí eu crio uma tensão, onde eu faço essa imagem aqui de magro ser mais forte do que essa imagem de gordo. E aí eu mudo a minha estrutura psicológica. Agradecer a participação de todo mundo, o nível de debate aqui nos comentários quase sempre lá no alto, à exceção das pessoas que sempre querem, né, mais tumultuar do que contribuir, mas em geral as pessoas aqui participando sempre. Mas essas também são bem-vindas. É importante o tumulto, é importante ir na contramão do que está sendo falado. É assim que gera o conhecimento. Eu não sou dono da verdade, não. Eu só sou um embaixador aqui para trazer um conhecimento que é uma outra visão. Essa é assim que eu me proponho, para vocês checar. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Não acredite em mim. Vá e procure a informação. Mas se você acredita no Dr. Lair Ribeiro e quer levar todo esse conhecimento para sua casa, aqui nos comentários, palavra do Dr. Lair Ribeiro, produto editorial, parceria do Dr. Lair com a Jolivie, com todo o conhecimento numa linguagem simples e transformadora para você. Muito obrigada a todo mundo que ficou acompanhando. Doutor,
Estamos aqui com um número ainda impressionante de pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos vocês, Eu quero só Márcia. terminar com a história. Por se me favor. permite. Gente, eu já vou me despedindo e vou passar a palavra para o Dr. Lair. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele viu que o jovem não estava dançando. O jovem estava jogando coisas no oceano. Ele perguntou para o jovem, jovem, o que você está fazendo? O jovem respondeu, o sol está quente, a maré está baixa, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui, eu estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e disse, jovem, será que você não entende? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Se jogar uma ou outra de volta no oceano, no total não vai fazer diferença nenhuma. O jovem pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse, para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa, naquela tarde ele não conseguiu escrever, naquela noite ele não conseguiu dormir, na manhã seguinte ele levantou-se, juntou o jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu estou conversando com vocês tem 1h30, quase 30 minutos. Eu não sei qual impacto essa conversa vai ter. Se vai entrar no ouvido, se vai sair no outro, se você achar que eu estou errado, etc. Mas eu vou dizer uma coisa. Se fez diferença para um de vocês, já valeu a pena. Muito obrigado.